Fala, tudo certo? Eu sou Ronaldo Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Série 10 Fatos Mundano, mais uma vez no ar. A gente sabe que vocês adoram essa série e vocês sugerem línguas para a gente falar nessa série e nós escolhemos uma das línguas que vocês sugeriram, tá? É uma língua falada na Europa e é uma língua bastante diferente do português. Eu estou falando da língua polonesa, uma língua falada ali na região central da Europa. Em outros lugares, bom, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então, 10 fatos sobre a língua polonesa, mas antes, roda a vinheta. Para a gente começar, o primeiro fato, o polski. Polski seria língua polonesa ou língua polaca, tá, gente? O termo polonês é usado no Brasil e polaco ou polaca é usado em Portugal. Ambos estão corretos. Por eu ser brasileiro, obviamente, eu vou utilizar o termo polonês, tá? Mas é a mesma coisa que polaco. Mas a língua polonesa barra polaca é uma língua eslava, sim, é uma língua eslava, assim como o russo, como o ucraniano, belorrusso, o tcheco, o sérvio. É falada por cerca de 41 milhões de pessoas no mundo, sendo que 36 milhões estão apenas na Polônia. Inclusive, o polonês é a segunda língua eslava mais falada no mundo, só fica atrás do russo. Ela é oficial apenas na Polônia, só que ela é falada por outras minorias polonesas barra polacas aí espalhadas pelo mundo. Vamos falar mais sobre isso, tá? Segundo fato, o polonês ele é escrito utilizando o alfabeto latino, mas com algumas letras modificadas, algumas com acentos, com diacríticos, letras do alfabeto latino que são conhecidas nessa versão então como o alfabeto polonês. Ele possui 32 letras e as letras X, Q e V são utilizadas apenas para nomes estrangeiros, porque não existem palavras polonesas com essas três letras, Q, X e V. No total, o alfabeto polonês, eu vou usar esse termo, que é o alfabeto latino modificado, tá? O alfabeto polonês, ele tem 24 consoantes e 8 vogais. Terceiro fato, o polonês, ele é dividido em 5 grandes dialetos, tá? De acordo com as regiões históricas do país. Então você tem o polonês da Grande Polônia e o polonês da Pequena Polônia. Além disso, você tem o silesiano, que é falado na Silésia, e o masoviano, falado na Masóvia. Eu falei 5, né, gente? Pois é, tem um quinto, que é o dialeto cassúbio, que ele é falado na Pomerânia. Só que muitos linguistas, daí cria uma certa controvérsia, muitos linguistas não consideram o cassúbio um dialeto do polonês, tamanha a diferença dele com os outros dialetos, consideram o cassúbio uma língua própria. Bom, já que eles vão entrar em um consenso nesse vídeo aqui, por enquanto vamos colocar o cassúbio, tá? Então são 5 principais dialetos na Polônia. Quarto fato, uma outra característica marcante do polonês, para quem não fala a língua, como eu, por exemplo, não sei nada em polonês, é o uso exagerado de consoantes. Você tem grandes encontros consonantais, às vezes 5 consoantes seguidas. Para a gente que fala uma língua latina, ou até nossos irmãos aí que falam o espanhol, o castelhano, é estranho, tá? Que as línguas latinas, assim como o português, a gente usa bastante vogais. Além disso, a gente nota aí um uso assim exagerado de acentos, de diacríticos, de vários sinais gráficos, inclusive em consoantes, que pra gente que não fala a língua nem lê, sou estranho, né? Daí eu dou uma sugestão para vocês, eu vou colocar essa letra aí, é a letra L, eu desconfio que essa seja a pronúncia. Essa letra eu utilizo para reconhecer um texto em polonês, ela tem o som da nossa letra U, porque ela é apenas utilizado em polonês, tá? Então quando você vê esse L cortado, é o que eu costumo dizer, você tá vendo um texto em polonês. Então, quinto fato, a partir do século XIX, vários poloneses saem da Polônia, tá? Devido aí à instabilidade política, devido aí a dominações estrangeiras, uma quantidade considerável de poloneses, e esse acontecimento é conhecido como diáspora polonesa ou polaca, e atualmente o governo polonês calcula que há cerca de 20 milhões de pessoas ou poloneses ou descendentes de poloneses pelo mundo, lembrando que uma boa parte desses descendentes não fala polonês, tá, gente? Apenas descendente. Uma outra curiosidade, Curitiba, aqui no Paraná, é a segunda cidade no mundo com o maior número de falantes de polonês
ela só fica atrás de Chicago, nos Estados Unidos. E além do Brasil, calcula-se que mais ou menos 150 mil pessoas falam polonês aqui. Ele é falado por 2,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos, 1,15 milhões de pessoas na Ucrânia, 1 milhão na Alemanha, 100 mil em Israel e quase 14 mil falantes na Austrália. Tudo isso em virtude dessa diáspora polonesa que aconteceu ali em meados do século XIX até aí metade do século XX. Galera, só um tempinho aí para você descer aí e dar uma curtidinha no vídeo, tá? Para ajudar o YouTube a distribuir mais esse vídeo. E se você não fez isso ainda, eu já peço, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Essa é uma maneira completamente na fachola para você ver esse projeto crescer, tá? Já fez isso? Vamos continuar o vídeo. E você deve estar se perguntando, Randall, mas quais são as línguas mais parecidas com o polonês? Vamos tentar responder isso mesmo não falando polonês. Enfim, o polonês é uma língua eslava ocidental, assim como o tcheco e o eslovaco, então ela tem semelhança sim, ou seja, ela é parcialmente inteligível com essas línguas. Parcialmente inteligível, gente, resumindo, significa eles se entendem alguma coisa, tá? É isso. E lembrando que o tcheco e o eslovaco também usam o alfabeto latino, porém, em relação à forma falada da língua, ela tem bastante semelhança com o belorrusso e principalmente com o ucraniano, mas é bom lembrar que tanto o belorrusso quanto o ucraniano, eles usam o alfabeto cirílico, não usam o alfabeto latino, só que em relação ao som, principalmente o ucraniano, ele compartilha de várias palavras do vocabulário polonês, muita coisa se parece. Então vamos lá, a língua mais parecida com o polonês, não considerando a escrita, lógico, é o ucraniano, mas lembrando que o tcheco e o eslovaco também são parcialmente inteligíveis, e o belorrusso também, eles são parecidos. Sétimo fato, galera, não tem como não falar isso, o polonês é considerado por muitas pessoas aí, muitos linguistas, como uma das línguas mais difíceis do mundo. Eu já falei para vocês várias vezes sobre esse conceito de línguas difíceis. Você sempre tem que considerar a língua que você fala e a língua que você quer aprender ou você está comparando, tá, gente? Então, logicamente, para um tcheco ou para um sérvio é mais fácil aprender polonês, mas para um falante de uma língua neolatina como a gente, ela é considerada uma língua difícil. Eu separei algumas características. Ela não tem artigo, ela é repleta de declinações, ela tem 7 casos gramaticais, dependendo do que você quer dizer. Uma mesma palavra pode mudar, inclusive de acordo com a função que ela tem na frase. Isso daí é uma declinação, tá, gente? Ela tem 3 gêneros, o masculino, o feminino e o neutro. E para um falante de português, tanto a pronúncia quanto as conjugações verbais, elas são complexas. E apesar de uma língua eslava, o polonês também ela é influenciado pelo latim, principalmente ali pela presença do cristianismo na Polônia. E outras línguas neolatinas, como o italiano, o francês e outras línguas germânicas, principalmente o alemão, elas também emprestam várias palavras para a língua polonesa. Oitavo fato, apesar de bastante diferente do português, há palavras em polonês que são muito parecidas com a nossa língua, com o português, talvez por influência latina, talvez por influência grega, depende da influência, ou pode ser a influência de uma língua estrangeira no português e no polonês. Eu separei alguns exemplos aqui, eu não preciso traduzir, você vai entender. Por exemplo, vai embaixo, grátis é uma palavra polonesa, oferta, eu não sei se essa é a pronúncia, mas também é usada na Polônia, firma, que, se não me falha a memória, significa empresa, tá? Mas é a mesma coisa em português. Blusa, com essa grafia com Z, e o som é parecido. Cebula, que é cebola, é bem parecido com o português, só muda uma letra. Dentista, também é bastante parecido, só troca o I pelo Y. Nova, que de fato é nova. Florista, ou algo parecido, eu não sei como se pronuncia isso, mas você está vendo aqui, só trocou o I pelo Y. E tarifa, só também trocou o I pelo Y. São alguns exemplos que eu encontrei para vocês se surpreenderem um pouquinho mais com a língua polonesa. Nono e penúltimo fato, se vocês se assustaram um pouquinho aí com o polonês, com a diferença do polonês com o português ou com o espanhol, eu trouxe uma curiosidade para vocês aqui. A maior palavra na língua polonesa tá aí. Galera, eu não vou tentar falar isso. Eu não tenho a menor ideia como se fala isso. Ela tem 27 letras e significa, em português, o mais característico. Toda essa palavra significa o mais característico. Por curiosidade, gente, encontrei outras fontes que colocam essa outra palavra aí, que eu não vou tentar falar,
Essa tem 32 letras e não 27. Tudo isso significa garota que mora na cidade de Constantinopla. Só que eu procurei alguns fóruns aí, galera, e segundo alguns falantes de polonês, não existe essa palavra. Segundo esses sites e fóruns aí, ela foi, digamos assim, fabricada. É a palavra, eu vou tentar falar isso, Constantinopolitan, que é Constantinopla, né? Ela foi estendida e daí ela viralizou entre os falantes de polonês. Agora tá com vocês, voltam aí para o vídeo e tenta falar elas. E para a gente fechar, a gente não pode aqui não falar de nomes de esportistas poloneses, só para você imaginar o quão duro deve ser a vida de um locutor esportivo para narrar um esporte onde há um polonês concorrendo por causa do nome, tá? Que pra gente é estranho. Esses daqui eu vou tentar falar. Por exemplo, a atual seleção polonesa de futebol, início de 2022, tá, gente? Ela tem, por exemplo, tem os meias Sebastian Kowalczyk, deve ser isso, e Jakub Blaszczykowski. Apesar que, como a gente falou no início, tem esse L cortado, então desconfio que seja Błaszkowski, né? Que no futebol, esse eu conheço, ele é conhecido por Kuba apenas. Acho que é compreensível porque prefiro chamar ele de Kuba, né? Mas enfim. E tem o atacante Jakub Sversov, deve ser isso. Tem o lutador de MMA Mariusz Pudzianowski e a ex-tenista Agnieszka Radwanska e o marchador Robert Korzeniowski. Ufa, será que eu acertei? Então tá aqui, gente, brincadeiras à parte. A gente, logicamente, brinca com essa diferença, né, do português com o polonês, mas também é uma língua interessantíssima, uma língua aí falada por 40 milhões de pessoas. Um pouquinho para vocês sobre a língua polonesa / polaca. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez eu peço, siga a gente em nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E o botão Valeu está aberto para você, se você quiser fazer uma doação. Tem vários valores, baixos valores, valores maiores. Ajuda a gente a manter esse projeto financeiramente, inclusive nos comentários aparece lá a sua doação, tá? E a gente se vê na próxima semana, quinta-feira, às 11 horas da manhã, em mais um vídeo do canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau!